Querido, abra comigo a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, por favor. Faremos uma viagem rápida sobre os pontos principais da vida de José, que faz parte da história maior de Israel, seu pai Jacó. José é um tipo de Jesus nas Escrituras. Todos os personagens nas Escrituras, na primeira aliança, que conhecemos como Antigo Testamento, são um tipo de Cristo. Eles apontam para virtudes imperfeitas neles, mas completas e perfeitas em Jesus. Em José nós vemos um exemplo de homem que passa pelas provações sem se amargurar, de homem que tem toda a justificativa para se irar, mas ele oferta o perdão. Em José nós temos o exemplo de alguém que se entrega para viver debaixo da providência misteriosa de Deus, mesmo que essa providência o conduza por caminhos dificílimos. E ainda assim ele chega até o fim, com o seu coração contente, com sua alma saudável. Ele é um tipo de Cristo. Gênesis capítulo 37 começa nos dizendo que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão. Esta é a história de Jacó. E a partir do verso 2, segue contando sobre José, filho de Jacó, que é Israel. A história de Jacó tem muito a ver com a história de José, porque a história de José dá continuidade à história do povo de Deus, que vai morar no Egito, se estabelecer como uma grande nação, tornando-se Israel, um poderoso povo que será usado por Deus para ocupar a terra da promessa. O texto vai nos dizer no verso 2 que quando José tinha 17 anos, um adolescente, segundo esse rótulo da nossa cultura, ele apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Aqui nós temos a descrição de uma primeira tensão. A primeira delas é que essa família é uma família mista. Não é uma família de recasados. Não é uma família de um homem que ficou viúvo, casou-se novamente e teve outros filhos. Esta é uma família que vive a realidade da poligamia. Jacó teve 4 mulheres. Raquel, Lia e mais as servas de suas esposas. Jacó teve 12 filhos com essas mulheres. Mas Jacó sempre amou profundamente Raquel, com quem teve filhos somente na velhice, a última a lhe dar filhos. Um foi José, e bem mais à frente lhe deu um menininho chamado Benjamim. Jacó, ele desenvolvia um sério problema, que era o problema da predileção. Pais que tratam seus filhos com predileção, preferem um ao outro, causam graves danos à sua casa. Nós precisamos entender que os nossos filhos são diferentes. Tratar cada filho de acordo com sua peculiaridade, mas não podemos demonstrar favoritismos. Jacó faz isso. Quando era a época do Natal, ele ia ao shopping mais caro da cidade, comprava uma roupa de grife para seu filho José. Ia para uma feirinha, num bairro de periferia da cidade, e comprava num bazar a roupa para os outros filhos. E José ficava se gabando diante de seus irmãos. Veja como o papai me ama, sou predileto do papai. E não somente isso, como José foi colocado pelo seu próprio pai para vistoriar os outros 11 irmãos. Irmãos mais velhos, eram pastores. José fiscalizava as obras dos irmãos e trazia más notícias a seus pais. O verso 3 vai nos dizer que Israel, que é Jacó, amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. Para piorar a situação, do verso 5 até o versículo 11, José tem 2 sonhos. No primeiro deles, ele e seus irmãos estão diante de uma grande colheita de trigo. E o trigo é recolhido em feixes e amarrado em feixes. E José vê 11 feixes se ajoelhando diante de um feixe. E ele conta a seus irmãos:
Deus me revelou que eu sou maior que vocês, tenho mais autoridade que vocês, sou mais importante que vocês. Vocês estão vendo que não é só papai que me ama mais, que ama vocês, o próprio Deus me ama mais do que ama vocês. Isso gerou uma crise familiar muito grande. Pais que não coíbem, que não cortam as intrigas entre os filhos. Pais que percebem evidências de conflitos e deixam aquilo se seguir por muito tempo. Estão ajudando a semear discórdias que vão desembocar em amarguras e em problemas muito sérios entre irmãos. José tem um segundo sonho, que não somente os 11 feixes se ajoelham diante dele, mas agora o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelham diante dele. Seu pai, sua mãe e todos os seus irmãos se ajoelhados diante dele. O texto diz que os seus irmãos o odiavam por causa disso. A situação familiar atingiu um nível insustentável. Tão insustentável que do verso 12 em diante de Gênesis 37, nós temos uma descrição muito triste nas Escrituras Sagradas. Seus irmãos vão apacentar rebanho, seu pai manda José à procura de seus irmãos, numa região chamada Siquém. José vai até à procura de seus irmãos. Quando ao longe seus irmãos veem José, eles planejam um plano terrível. Olha o versículo 18. De longe seus irmãos o viram, e antes que José chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Eles disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador, venham, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Vamos dizer para o papai, eles tinham até o plano já elaborado, vamos dizer para o papai que um animal selvagem o devorou. Vamos ver se os sonhos dele vão se cumprir. Só que pela providência de Deus havia um irmão mais velho chamado Rúben, que era o primogênito, que foi o único aqui que agiu com sensatez. Não vamos matar nosso irmão não, é do nosso sangue. Vamos jogar ele dentro de uma das cisternas da nossa região, dentro de um dos buracos. E Rúben fazia isso porque tinha no coração o plano de, assim que seus irmãos se afastassem, poder resgatar José. Jogaram José dentro do buraco. E o capítulo 44 vai nos dizer que esse momento foi terrível. José gritava, José chorava, José implorava a seus irmãos para não fazerem mais aquilo. Toda a arrogância caiu por terra. A gente só permanece orgulhoso até enfrentar uma séria provação. Nosso orgulho cessa diante da nossa incapacidade de resolver os nossos problemas. José é jogado na cisterna, seu irmão mais velho Rúben, que intencionou libertá-lo, se afasta do grupo dos irmãos por um tempo, e nesse tempo vem uma caravana de mercadores, ismaelitas, que traficavam inclusive escravos. Seus irmãos têm um plano: não vamos matar não, vamos vender como escravo. Eles retiram José da cisterna que estava sem água, rasgam sua roupa. José é entregue seminu e é obrigado a enfrentar uma longa viagem até o país que era a potência planetária da época, Egito. É vendido pelos irmãos, afastado de sua história, de sua família, de sua língua, de sua religião, dos seus amigos. Agora, como escravo, numa terra distante, pagã, politeísta, sem dignidade, sem falar a língua, José precisa seguir adiante. E o que é impressionante na narrativa de José é que o mal vem sobre ele. Mas aquilo que Paulo prometeu em Romanos 8 se cumpre na vida dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por Deus estar com José, mesmo vivendo situações dificílimas de abandono, de opressão, de traição, o coração de José é próspero. E pelo fato do coração dele ser próspero, Deus o abençoa com prosperidade. Esses dois itens estão inseparavelmente conectados nas Escrituras. Nós não experimentaremos prosperidade na nossa vida. E eu não falo aqui em termos de dinheiro tão somente.
felicidade nos relacionamentos, coração contente diante da vida, celebrar a vida, se o nosso coração for um coração ranzinza, amargurado. Jesus disse que é do coração adoecido que vem tudo que não presta: adultério, assassinato, descontentamento, amargura. Quer experimentar uma vida próspera, uma vida triunfante, uma vida feliz, mesmo em meio às adversidades? Trate da raiz do problema. Não é tua esposa, não é teu marido, não é tua família, não é teu trabalho, é teu próprio coração. Mesmo em terra estrangeira, mesmo vendido como escravo, mesmo sem salário, mesmo sob profunda dificuldade, o coração desse adolescente, não precisa ser velho para aprender a amar a Deus, não. É um coração próspero. E porque o coração dele é próspero, onde ele toca, a bênção de Deus está com ele. Pessoas com coração próspero irradiam bênção. Pessoas com alma próspera são canais de bênção. Nós só tecemos elogios aqui a dona Nininha. Eu espero que você tenha o privilégio de conviver com alguém com a alma próspera. Essa semana eu concluí a leitura de um livro que conta a história de um grande pregador. Um homem amoroso, um velho amável. Deus usou numa obra espetacular, na conversão de milhares de pessoas, amado por muitos. Todos que conviviam com ele se impressionavam com a presença de Jesus na vida dele. Já velhinho, acamado, sua esposa velhinha. Um dia sua esposa entra pela manhã, o vê na cama, deitado, e ele cumprimentando. E sua esposa tinha convicção, ele não está delirando. Ele estava envelhecido, enfraquecido pela velhice, mas não delirando. Ele cumprimentando as pessoas. Olá, fulano de tal. Olá, ciclano. Pessoas com as quais ele conviveu, que já haviam sido recolhidas para a eternidade. De repente a esposa dele conta que ele se assentou na cama. Coluna, ficou firme, olhou para ela e com a voz amorosa e de autoridade disse: combati o bom combate, estou vendo o meu Senhor Jesus, aleluia. Ele deitou e morreu. Pessoas com um coração próspero irradiam vida. Onde tocam, realidades são transformadas, porque a bênção de Deus está com essas pessoas. Isso aconteceu com José. Ele é vendido para o Egito. E aí nós temos o capítulo 39 de Gênesis, peço você para ir para lá, porque o capítulo 38 conta a história de seu irmão, Judá, que se deita com Tamar. E nós vamos para o capítulo 39, onde José está na casa de Potifar. Potifar é alto comandante de Faraó, versículo 1, José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Potifar não comprou um problema, Potifar adquiriu uma bênção, porque olha o que diz o verso 2, o Senhor Deus estava com José. José veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. José não tinha remuneração como escravo. E ainda assim se tornou homem próspero, porque sua alma era próspera. Nós notamos que José não manifestou coração azedo, amargurado, irado, murmurado, ranzinza com a vida. Diante das dificuldades, ele tinha duas possibilidades. Ou eu me tornarei um murmurador insuportável, alguém azedo no coração, ou eu vou seguir adiante, crendo que meu Deus usa todas as coisas para o meu bem, para a sua glória, ainda que eu não consiga compreender por que Ele está usando isso para a minha glória, para a glória dEle e para o meu bem.
E José toma o segundo caminho, quero seguir. Mas eu não quero que meu coração seja destruído nesse percurso de dores e dificuldades. Potifar reconhece. No versículo 3, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, Deus prosperava em suas mãos. Do verso 4 em diante, Potifar coloca José como o administrador de sua vida. José não é só administrador das finanças de Potifar, um alto comandante de Faraó, um homem importantíssimo, talvez um general nos dias de hoje. Potifar coloca José como administrador da sua casa, administrador dos seus bens, administrador das suas fazendas, administrador de seus empreendimentos. Tudo prospera para Potifar, porque Potifar recebeu bênção por tabela. Sabia que conviver com gente abençoada traz bênção para a sua vida? Tem pais que chegam para mim e falam: pastor, meu filho está dando tanto problema, tem umas amizades tão ruins, estou pensando em ser radical com ele, estou pensando em tirar ele da escola onde ele está, estou pensando em mandar ele para a casa de uma prima, de uma tia, de um tio, em outro estado, em outra cidade. Sabe o que normalmente acontece em casos assim? O pai e a mãe podem tirar o filho da escola, podem tirar o filho da cidade, podem mandar o filho para 2.000 quilômetros de distância, onde ele não conhece ninguém. Chegando lá, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai se aliar à escória daquela cidade. Ele vai se aproximar de toda curva de rio que ele encontrar. Curva de rio, você sabe, né? Onde só para lixo. Mas aproxime-se de gente boa. Alguém já disse que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Quem são as pessoas que mais inspiram você? Quem são as pessoas a quem você entrega seu coração para aprender com elas? É por isso que o Salmo 1 nos adverte: cuidado. Cuidado com o caminho dos ímpios. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Cuidado com conselhos vios. Porque gente tóxica, gente ruim, gente medíocre, vai te destruir. Vai te influenciar para baixo. Mas gente boa vai te inspirar. Conviva com gente de oração. Vai chegar um ponto que você vai dizer: não posso mais continuar desse jeito. Os próprios discípulos olharam para Jesus e, inspirados, disseram: Senhor, ensina a gente a orar, porque a gente quer ter o relacionamento que o Senhor tem com o Pai. Conviva com gente grata. Conviva com gente que, por onde anda, celebra a graça de Deus. Isso fará bem a você. E Potifar começa a receber as bênçãos por tabela. Ele traz José para ele, e porque a bênção de Deus é sobre José, a bênção de Deus passa sobre Potifar também. O versículo 7, final do versículo 6 vai dizer que José era um menino bonito. Talvez agora na casa dos 19 para 20 anos, quando o homem começa a dar uma encorpada. Bonito de aparência, bonito de corpo. E depois de algum tempo, a mulher do chefe, o versículo 7 diz, pôs os olhos em José. E ela não só colocou os olhos sobre José, ela era imoral. Era um perigo. E no final do versículo 7, o texto nos diz que ela chegou para José de maneira clara: vem para a cama comigo. E é provável que ela também fosse muito bonita. E esse assédio acontecia todos os dias. Longe de casa, numa região que ninguém me conhece, todo mundo é politeísta, adora deuses pagãos. Escravo, vendido pelos irmãos, sem perspectiva de me libertar. Ninguém está vendo. 20 anos, na flor da idade. Testosterona, ó.
Mas hoje a gente diz: ah, pastor, eu sei que eu pequei contra Deus, mas eu não aguentei. Sabe, eu sei que eu pequei contra Deus, mas eu preciso dizer, não tem arrependimento nenhum no meu coração. Porque está faltando integridade espiritual. Está faltando temor a Deus. Está faltando convicção de que fomos chamados para ser santos, como Deus é santos, como Deus é santo, e refletir para o mundo, regido por trevas, a glória de Jesus Cristo, refletida por meio da nossa vida. Num dia, José está sozinho. Versículo 11. Aconteceu que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Agora a mulher de Potifar deu uma avançada, ela pega José pela roupa e diz: vem para a cama comigo. Ele, porém, deixa a roupa dela, sai fugindo fora, e ela apronta um escândalo, e incrimina José, dizendo que José queria estuprá-la. Por que José foge? Por que José não se entrega àquela paixão desenfreada? Note o coração desse menino. No versículo 9, José diz: não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele, que é o Potifar, marido dela, não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Não. Como, pois, eu pecaria contra Deus? Sabe o que livra os nossos pés dos tropeços? É a gente entender que onde quer que nós estejamos, Deus está conosco. E que nossa vida, quando estamos na faculdade, a maneira como nos relacionamos, como fazemos negócios, é uma vida de adoração a Deus. Quando nós vivemos na perspectiva de Deus, de que Deus está presente o tempo todo, e que por meio de um simples lavar de louça em casa, nós adoramos a Deus. Quando esta consciência de que adoramos a Deus 24 horas, 7 dias por semana entra no nosso coração, a nossa maneira de viver muda. Eu não quero pecar contra Deus. Um último dado triste registrou que 30% dos homens que se dizem cristãos têm problema com pornografia. Você não tem tristeza de pecar contra Deus? Quando você pega a filha que tem um pai e começa a namorar com a menina e quer levá-la para a cama antes de assumir um compromisso de casamento, você não teme estar pecando contra Deus? Quando você mente para ter um lucro maior nos negócios, você não teme estar pecando contra Deus? Quando você grita, maltrata a mulher com quem você se casou e a quem você jurou amar e servir como Cristo amou a igreja, você não teme estar ferindo Deus? Quando você desrespeita teu marido, lhe ofende, é insensível às necessidades dele, se entrega em conversa para outro homem, entrega seu coração a outro homem, você não sente estar pecando contra Deus? Sabe o que fazia José ser um tipo de Jesus Cristo? 1800 anos de Jesus Cristo nascer, sem ter a revelação da Bíblia em suas mãos, é que ele sabia que Deus estava presente e que sua vida oferecia adoração a Deus. Deus está presente com você.
Para onde eu vou me afastar do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se eu vou para o cemitério e me enterro debaixo de 7 palmos, lá estás. Se eu faço se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá estás. Se eu pudesse estar de norte a sul, leste a oeste, simultaneamente, em todos esses lugares, o Senhor estaria comigo. Não tem como fugir da tua presença. José é preso e amarga muitos anos na cadeia. E aí vem o capítulo 40. A providência de Deus é extraordinária. Vendido como escravo, prospera na casa de Potifar, experimenta um pouco de alívio, começa a ter sonhos, de repente mais paulada. Já aconteceu isso com você? Vai melhorar, parece que está dando uma melhoradinha aí, ó. Respirei, e aí vem de novo. Vai preso agora. Preso por ser fiel a Deus. Preso por respeitar meu patrão. Preso por ser honesto. Passa alguns anos na cadeia. Mas porque o coração dele é próspero, Deus o abençoa na cadeia. Ele alcança o favor do superintendente da cadeia. E José se torna o gerente da cadeia. Ele se torna o responsável pela penitenciária, em administrar a penitenciária. De repente, uma penitenciária real. Aparecem 2 funcionários do alto escalão do faraó que são presos. O padeiro do faraó e o copeiro. Copeiro era aquele que bebia todas as bebidas antes de serem servidas ao faraó, porque se tivessem envenenadas, o copeiro ia se dar mal primeiro. Era um cargo de altíssima confiança. E esses copeiros estão lá tristes, e cada um tem um sonho. Eles amanhecem tristes um dia, e José diz: por que vocês estão contrariados desse jeito? Por que vocês estão tristes desse jeito? Olha o versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Aqui a gente aprende outra lição muito importante. Tem gente que diz: pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar o evangelho. Como assim, gente? Nós estamos há 2 anos em pandemia. Deus abriu as portas para a gente evangelizar. Você convive com gente, ou está doente, ou convivendo com gente doente, que tem parente que morreu, o tempo todo a gente tem liberdade para pregar o evangelho. A gente anda pelas ruas, a gente faz negócios, e o tempo todo a gente convive com gente abatida. E José viu o abatimento daqueles homens e disse: o que foi com vocês? O que está acontecendo? Eu tive um sonho, estou incomodado. Eu sonhei que tinha uma raiz, dela saía um ramo, se dividia em cachos de uva, e eu servia Faraó. 3 cachos de uva. É Deus que dá a interpretação dos sonhos. 3 ramos são 3 dias. Daqui 3 dias você vai ser restituído para servir Faraó. O padeiro ficou animado. Eu sonhei que tinha 3 cestos em cima da minha cabeça, e no último tinha pão. E tinha umas aves aí comendo pão. Essa foi a interpretação ruim. Os 3 cestos são os 3 dias. A ave do céu comendo os pães significa que você vai perder a tua cabeça e as aves vão comer a tua cabeça. Nenhum de nós queria ser o padeiro. 3 dias depois era a festa de Faraó. E nessa festa ele queria dar um presente. Ele gostava do copeiro, trouxe o copeiro de novo, restituiu o copeiro. Puniu o padeiro com morte. E antes deles serem do copeiro ser resgatado, José disse: olha, lembra de mim. Lembra de mim. E quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi esquecer de José. A gente tem que fazer o bem às pessoas,
sem esperar ser lembrado. Isso é um princípio que, se for assimilado pelo nosso coração, a gente não vai se amargurar com facilidade. A gente se amargura porque a gente dá com uma mão, esperando receber os elogios, os holofotes, e esperando a recompensa. Nós precisamos entender que a recompensa, quem nos dará, é o próprio Jesus ressurreto. Quer livrar seu coração do azedume? Faça o bem. Faça o bem. Faça o bem. E não espere ser visto. Não espere ser reconhecido. Porque talvez você não será reconhecido. Talvez você não será visto. Mas você quer ser reconhecido pelos homens? Ou você quer ser reconhecido por Deus? O copeiro-chefe é restituído à presença do faraó. O capítulo 41 começa nos dizendo que se passaram 2 anos. 2 longos anos dentro de uma cadeia. Como José foi esquecido pelo copeiro, providencialmente Deus dá 2 sonhos a Faraó. E esses sonhos geram uma aflição infernal no coração de Faraó. Imagine a cena, você está dormindo. Você vê subir à margem do rio 7 vacas gordas. E elas estão pastando ali. De repente, você percebe subir 7 vacas magras. Para seu espanto, as vacas magras começam a comer as vacas gordas. E comem as vacas por completo. E as vacas magras permanecem magras, horrorosas como eram. Faraó acorda. Deus me livre, que pesadelo. Sangue para todo lado no sonho. Vaca feia, continua feia. Preciso dormir, vou ali tomar uma água. Fica acordado um tempo e volta a dormir. Aí ele vê um campo, plantação de milho. De uma única haste, saem 7 espigas de milho. Bonita, né? Opa, Faraó no sonho, vou fazer uma pamonha. Só que saem 7 espigas fraquinhas, mirradas, feias, apodrecidas. E essas espigas comem as espigas boas e continuam horrorosas. Faraó acorda. E ele fica tão afligido com esse sonho. Chama os feiticeiros, os macumbeiros, todo mundo que tinha no Egito, os filósofos, os sábios. E eles engolem seco, sem graça, mas ninguém consegue interpretar. Quem é que agora vai se lembrar? Faraó está aflito. Olha o versículo 9, do capítulo 41. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: eu me lembro hoje das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como ele interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Faraó, opa, esse é o cara. José não foi perdoado por Potifar. José foi trazido à presença agora do homem mais importante do planeta naquela época. Dão banho em José, fazem a barba em José, vestem José de acordo com a cultura egípcia para se apresentar diante de Faraó. Faraó narra os 2 sonhos a José e José ainda glorifica a Deus diante do Senhor mais importante do mundo. José diz no versículo 16, interpretar sonho não está em mim, mas é Deus quem dará a resposta favorável a Faraó. José tinha tudo para agora impressionar Faraó, a fim de angariar sua liberdade. Gente, vocês percebem como o coração desse menino, que antes era orgulhoso, vaidoso, implicava, provocava os seus irmãos, floresceu na cadeia?
Tiago, irmão de Jesus, escreveu uma cartinha lá no final do Novo Testamento e ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque as provações da sua fé vão te amadurecer. Você tem utilizado as provações para o seu bem? Você tem utilizado as provações a seu favor? Você tem aproveitado as marés ruins, dobrado os teus joelhos, restaurado o jejum em tua vida, a intimidade com a palavra? Nos períodos de dificuldade você tem confiado em Deus, desenvolvido um relacionamento próximo com Ele, se aliançado com pessoas que vão querer o teu bem, que vão te ajudar a crescer, que vão te estimular à santidade e às boas obras. Deus nos conduz nas jornadas das provações para nos purificar por meio delas, como o ouro é purificado pelo fogo. Através das estradas das provações, nós somos desmamados do amor por esse mundo e nós aprendemos a ansiar pela vida com nosso Senhor e Rei. José emerge dessa cadeia diante de Faraó, e a primeira fala registrada dos lábios de José é: Deus dará a interpretação. A glória pertence a Ele, não há méritos em mim. E aí José diz: não são 2 sonhos, é apenas um. Tanto as 7 vacas gordas, quando as 7 espigas gordas, são 7 anos de fartura. Haverá muita abundância no Egito. Só que a esses 7 anos de abundância, os 7 anos de abundância serão sucedidos por 7 anos dificílimos. As 7 vacas magras, as 7 espigas magras, significa 7 anos de muita fome. Vai plantar e não vem chuva, vai plantar e não vai colher. Praga, sol, dificuldade. Só que naquele momento José, com autoridade espiritual, ele não só interpreta os sonhos, ele diz ainda: e eu quero dizer o que o Senhor tem que fazer, Faraó. Porque quando nós estamos em intimidade com Deus, nós somos ousados, temos intrepidez. E digo mais, Faraó, o Senhor tem que colocar alguém responsável, inteligente, bom administrador. 7 anos de fartura. Pega 20%, 1/5 de cada colheita, guarda em depósitos. Faça depósito perto de cada cidade onde tem lavouras, onde tem plantações, para que quando vier os 7 anos de fome, haja mantimento e a terra não pereça. Meu Deus! Faraó diz: quem? Quem é esse homem? Quem é esse sábio? Quem é esse administrador? É você. O Espírito de Deus está com você. Faraó havia acabado de ser confrontado, o homem mais poderoso do planeta. Faraó consultou Ísis, consultou Osíris, consultou todos os deuses em que o Egito cria. Todos fracassaram. Aí me chega um prisioneiro e diz: Iavé, Javé, Jeová dará a interpretação. É um Deus que não é visto, que criou os céus e a terra, que se aliançou com um povo que mora lá em Canaã, numa regiãozinha minúscula. E Javé mandou te dizer: ponha um homem inteligente. Resumindo, não há ninguém inteligente no Egito para essa obra, ninguém capaz no Egito para essa obra. Ele ainda humilha Faraó, zomba de Faraó. E Faraó diz: tu és o homem. Coloca o anel de sinete, que é o anel que estava no dedo de Faraó, no dedo de José. Monta José na 2ª carruagem real, põe nele o manto real, e José desfila pelas ruas do Egito, sendo aclamado como o 2º homem mais poderoso do planeta. O que acontece quando o seu coração é próspero? Ele permanece no lugar, nas adversidades, e ele não se torna orgulhoso quando vem as vitórias. O coração no lugar reconhece que boa dádiva, todo dom perfeito, toda bênção vem de Deus. Há pessoas que bastam experimentar um progresso na vida,
uma prosperidade material, se afastam de Deus. Arrogantes, se tornam orgulhosas, presunçosas, estabelecem como prioridade para suas vidas um culto à felicidade, um culto ao prazer. Tem um menino que é amigo meu, como eu gosto daquele menino. Eu não vou falar o nome dele porque ele não ficaria feliz se eu falasse o nome dele, porque o que a mão direita dá, a esquerda não pode saber. O menino tem 28 anos de idade. E Deus tem derramado sobre ele uma prosperidade financeira absurda. E hoje ele está envolvido em 8 projetos de plantação de igreja. Ele contribui para um número que eu desconheço de missionários. E ele vira para mim e diz: Deus tem me abençoado tanto. Como eu não vou utilizar esses recursos para a glória dele e para a expansão do Evangelho? Era um menino que eu conheci novinho, pré-adolescente, já era humilde. E quando Deus o exaltou, porque busca ter integridade com Deus, o coração dele não se perdeu. Não são as dificuldades, sabe, que mudam o teu coração. As dificuldades revelam o nosso coração. As dificuldades são um ambiente perfeito para trazer à tona tudo que há de mais sujo dentro de nós. Mas sabia que a prosperidade financeira, as regalias materiais, também tem a condição de trazer tudo que não presta dentro de nós? Bênçãos demais revelam nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa presunção, nossa frieza espiritual. José é levado ao segundo homem mais poderoso do Egito. 7 anos de fartura, ele guarda 20% de cada ano nos depósitos próximos da cidade. Vem a fome. Tal como Deus revelou, vem a fome. Aí nós temos o capítulo 42 de Gênesis. Capítulo 42 vai nos lembrar de quem? Família de José. Lembra, né, Ismael? Família de José está lá em Canaã. Os irmãos venderam, mentiram para o pai que José tinha sido comido por algum bicho. O pai estava choroso, nunca se recuperou. Vem a fome, 2 anos de fome. Jacó disse para os seus filhos: eu estou sabendo que lá no Egito tem comida. Se vocês não forem, a gente vai morrer de fome. Pega dinheiro e vai lá. Os irmãos vão. Gente, o Egito era um país gigante. Os irmãos vão justamente aonde José estava. Os irmãos chegam, se ajoelham diante de José. Olha o sonho lá de Gênesis 37 se cumprindo. José, ao olhar para os irmãos, e ele estava muito diferente, havia se passado 22 anos. José é vendido aos 17, agora é um homem de 39, casado com uma mulher, pai de 2 filhos, Manassés e Efraim. O primeiro filho significa: Deus me ajudou com minha dor. Deus me ajudou com minha dor. O segundo filho: Deus me fez esquecer meu sofrimento. Deus faz a gente esquecer. Não de ter amnésia. Deus restaura nossas lembranças no sentido da gente olhar e dizer: não dói mais, porque eu sei que o meu Deus, que é soberano, está cooperando para algo melhor. Eu sei que está nos planos dele e que nenhum de seus propósitos podem ser frustrados. Eu sei disso. Os irmãos chegam, José bate o olho, toda a lembrança vem à tona. Ele chama os irmãos, muito irado. A primeira reação de José é a ira. Ele tinha que tratar daquelas feridas no coração com os irmãos. Ele diz: vocês são espiões.
Não somos espiões, são espiões, não somos. E vem aquele bate-bola. Resumo, um dos irmãos, Simeão, fica no Egito prisioneiro de José. José diz, vocês só vão voltar e trazer comida aqui, para buscar comida aqui, e levar esse irmão de volta se vocês trouxerem o mais novo, que é Benjamim, irmão de sangue de José. Os irmãos voltam, chegam para o pai, Jacó, e diz, Simeão ficou preso. Jacó estava choroso, chora ainda mais. Poxa, perdi o meu filho José, que eu tanto amava, agora eu vou perder outro filho. E o homem lá do Egito disse que a gente não pode voltar se não levar Benjamim. Não, vocês não vão levar Benjamim. Eu não vou perder esse menino, que é o mais novinho, o caçula. Acaba a comida. Jacó chama os filhos e diz, volta lá para o Egito, vamos morrer de fome. Pai, não podemos voltar. O homem de lá foi claro, tem que levar Benjamim. Por fim, Jacó é obrigado a ceder, Benjamim é enviado. Mas antes de ser enviado, Judá, um dos irmãos mais velhos também diz, eu vou me responsabilizar por Benjamim. Se ele tiver que ficar escravizado lá, eu ficarei no lugar dele, eu vou me responsabilizar. Os irmãos vêm. Aí nós temos Gênesis, capítulo 43. Os irmãos voltam. José prepara um grande banquete para receber Benjamim. José vai para um canto chorar. Porque quando José foi vendido com 17 anos, Benjamim era um rapazote, 9, 10 aninhos. José pegou Benjamim no colo. A gente se afeiçoa demais por bebê. José viu o irmãozinho dele crescer. Ele vê Benjamim, sai engolindo, vai para um quarto e chora, chora, chora. Porque ele perdeu 22 anos. Do abraço do pai, do desenvolvimento do seu irmão, da vivência em família, do culto ao seu Deus. Tantas perdas. Por que José não se amargurou e não se entregou à depressão? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. Os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus, eu não vejo paz, mas se a tua palavra declara que a paz, e que o Senhor tem projetos para a minha vida que eu não consigo enxergar, eu descansarei em Ti. José volta, depois de recomposto, elabora um plano com seu administrador, manda comida pelos seus irmãos, coloca o dinheiro em dobro na boca do saco do cereal dos irmãos, e na boca do saco de Benjamim, José manda colocar a sua taça, a taça de prata. Quando eles estão indo embora, José manda o seu administrador encontrar a caravana e diz, por que vocês foram desleais com meu patrão? Ele deu comida, deu bebida, fez festa para vocês. Vocês roubaram a taça onde ele faz as adivinhações? Até então eles imaginaram que José fosse um mago egípcio. De jeito nenhum, se alguém tiver feito isso, que morra. E aí eles foram abrindo boca por boca do saco, boca por boca do saco. Abriu a boca do saco do irmão mais novo. Estava lá a taça de ouro. Os irmãos caíram num pranto. Sabiam que o pai deles ia morrer de vez de desgosto. Voltaram todos para o Egito. E Rúben disse, Senhor, falando com José, primeiro se ajoelharam. Nós somos culpados diante de Ti.
nós não temos o que falar da nossa culpa. Mas eu quero ficar como escravo no lugar desse menino. Eu fiz um compromisso com o papai, senão o papai vai morrer. Mesmo depois da canalice que os irmãos fizeram com o pai, enganar o pai por tantos anos, parece que aconteceu uma mudança no coração desses meninos. Eles agora se preocupam com a integridade do pai. E sabe o que a gente aprende aqui? A importância da gente honrar os nossos pais. A importância da gente se preocupar com a velhice dos nossos pais. Eu fico preocupado com os nossos idosos, 2 anos dessa pandemia. Tem alguns morrendo com depressão. Você tem se preocupado com teu pai? Você tem dado assistência à tua mãe? Você tem curtido os poucos anos de vida que o teu avô, a tua avó ainda tem? Você tem se preocupado com o sustento dos seus pais? Há filhos que toda semana, 2, 3 vezes por semana, estão na rua, em restaurante, em lanchonetes, hambúrguer artesanal aqui, não sei o quê. E os pais estão ali, contando aposentadoriazinhas, migalhas, para comer o arroz, o feijão, a verdurinha. Você tem se preocupado com a honra dos seus pais? O irmão diz, olha, papai não vai aguentar. Ele vai morrer, certeza. Então eu vou ficar escravo no lugar deles. Aí em Gênesis capítulo 44. Versículo 34. É que Judá diz, porque como poderei voltar a meu pai, se o jovem que é Benjamim não for comigo? Eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. E aí o capítulo 45 de Gênesis começa, com José não conseguindo mais se conter. E de repente José dá um grito, saiam todos. Todos saem, os egípcios. Ele olha para os seus irmãos, e ele levanta a voz em choro no versículo 2. E o texto diz que os egípcios, a casa de Faraó, ouviu esse choro. E ele, de repente, brada, eu sou José. Eu sou irmão de vocês. Papai está vivo ainda. Em choro. Que encontro visceral. Emoções à flor da pele. Os irmãos dele não puderam responder porque ficaram assustados. E José toma a atitude, vem cá, deixa eu abraçar vocês. E aqui está o segredo para a gente romper com uma cadeia maldita de amargura, de ira e de ressentimento. No versículo 5, José diz aos seus irmãos, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida, que Deus me enviou adiante de vocês. Quem me enviou para o Egito? Foi Deus. Quem me mandou para a cadeia? Foi Deus. Quem me deu habilidade para interpretar sonhos? Foi Deus. Quem me acendeu da miséria, da falência, da escravidão, da vida de aprisionado ao segundo homem mais poderoso do planeta? Foi Deus. Quem me deu sabedoria para fazer a gestão de alimento para alimentar o mundo todo, inclusive minha família? Foi Deus. José conseguiu enxergar lá atrás tudo isso? É por isso que eu e você não conseguimos enxergar como Deus, que é esse tapeceiro soberano, borda a nossa história. Tem uma música do Estênio Márcios, que é um pastor presbiteriano, um poeta. A música se chama Tapeceiro.
E a letra da música diz que quando nós chegamos na tapeçaria de Deus, nós vemos os quadros de costas. Deus está fazendo a obra da tapeçaria. E o que a gente vê ali é feio, é incompreensível. Mas quando o tapeceiro completa a obra e ele vira para nós o quadro. Ah, que obra perfeita, que beleza, que obra de arte. Moisés não tinha condições de enxergar. Eu e você não possuímos condições de enxergar. Moisés, José, a Raquel está ali, José, que a Raquel vive brigando comigo, porque, Renato, você troca os nomes e tudo. José não tinha condições de enxergar, como eu e você não temos condições de enxergar o que Deus está fazendo em nossas vidas. E José segue no versículo 6 dizendo: já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam mais 5. Deus me enviou, no verso 7, adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Note como esse menino mudou, por meio da escravidão e do aprisionamento injusto. Antes José dizia: vocês vão se ajoelhar diante de mim como os feixes se ajoelharam. Papai e mamãe como sol e lua, meus irmãos como estrelas vão se ajoelhar diante de mim. Agora José está dizendo: Deus me enviou para que eu me ajoelhe diante de vocês e sirva vocês. Percebe o que o amadurecimento faz em nossas vidas? Eu vou cuidar de vocês. Tem mais 5 anos de fome pela frente. Eu quero abençoar vocês. Você sabia que esse descontentamento seu no casamento não vai mudar? Enquanto você continuar constantemente infeliz, apontando o que gostaria de receber, você precisa dizer: eu fui enviado por Deus adiante de você para te abençoar, para cuidar de você, para amparar você, para dar prazer a você, para marcar você com alegria, para sustentar você, para proteger você. Só gente madura tem essa compreensão. Aí tudo muda, né, gente? É igual Hollywood, final feliz. José manda buscar seu pai. Quando Jacó recebe a notícia, ele quase tem um piripaque. O texto diz que o coração de Jacó parou. Meu filho está vivo. Mentira. E aí o velho reviveu o menino. Sabe quando? Minha mãe era coordenadora de um abrigo de idosos. E os velhinhos eram interessantes. Os velhinhos viviam desanimados, doentes. Mas quando falava que tinha forró, os velhos saravam tudo. Os velhos animavam, iam para o forró, dançavam o dia inteiro. Chegava de novo no abrigo dos idosos, ficava tudo doente. Jacó teve um baque. José está vivo mesmo. E ele reviveu. E ele se arruma. Ele faz a mudança e ele volta a sonhar. Porque dependendo do nível de tristeza e de como nós nos entregamos à tristeza, a gente perde a capacidade de sonhar. Se a gente se entregar à tristeza, a gente vai parar de viver. E a gente só não se entrega à tristeza tendo a convicção de que Deus tem planos por trás dela, por trás das provações. Jacó vem. E quando Jacó vem, que coisa bonita. Capítulo 46. Versículo 29. Então José aprontou sua carruagem e foi ao encontro de seu pai Israel, na terra de Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou por longo tempo. Israel é Jacó. Israel disse a José: já posso morrer. Eu vi seu rosto e sei que você está vivo. Jacó vai morar no Egito. Os irmãos de José vão morar no Egito, numa terra muito rica dentro do Egito, a terra mais próspera do Egito.
Jacó fica velhinho, doente, sabe que vai morrer, abençoa seus filhos com promessas específicas. Jacó morre. Jacó é enterrado na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão, seu avô. E aí chega Gênesis capítulo 50, o último capítulo das Escrituras. E em Gênesis capítulo 50, versículo 15 em diante, versículo 5 de Gênesis 50. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Poxa vida, eles ouviram de seu irmão: foi Deus que me enviou para cá, eu vou sustentar vocês. Eles foram trazidos por seu irmão. E aí eles ouviram de seu irmão. Aí eles pensaram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. E aí os irmãos de José elaboraram a trama, mandaram atores irem até José, e os atores disseram: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês... deixa eu só abrir de novo aqui, porque o meu texto deu uma comida aqui, pronto. É isto que... Deixa eu ir para outra Bíblia de papel, porque a Bíblia digital deu pane. Ai, ai, ai. Gênesis 50. Olha o que os atores disseram. É isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora nós pedimos que você perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, que trouxe toda a memória de José, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram a José: eis-nos aqui, somos teus servos. Agora vem a parte mais importante. José tinha toda a condição de se vingar, de retaliar, de pagar o mal com o mal. E o que José oferece a seus irmãos? Versículo 9. José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Em primeiro lugar, eu não vou pagar o mal com o mal. Eu não vou me vingar de vocês, porque só Deus é o vingador. Eu não estou no lugar de Deus. Em segundo lugar, José disse: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Eu não vou fazer mal a vocês, e não vou pagar o mal com o mal, porque eu creio na providência de Deus. Vocês me fizeram muito mal, mas Deus, soberanamente, usou todo esse mal, para que eu fosse posto como o segundo homem mais importante da terra, e pudesse sustentar vocês. Sabe por que eu e você somos chamados a não fazer o mal? Porque nós cremos na soberania e na providência de Deus, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E por fim, José termina dizendo: portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os filhos de vocês. Eu não vou pagar o mal com o mal, eu não vou retribuir injustiça com injustiça. Em primeiro lugar, porque eu não sou Deus. Segundo lugar, porque eu creio na providência maravilhosa de Deus. E em terceiro lugar, porque eu fui chamado para pagar o mal com o bem. Eu vou servir vocês, eu vou servir os filhos de vocês, eu vou cuidar de vocês. E Gênesis, versículo 21, termina dizendo que José, aquele que sofreu tanto, foi quem consolou o coração de seus irmãos. Tudo porque a alma dele era próspera. Sabe o que eu desejo a você para esse ano de 2022? Sabe o que eu desejo de coração para mim, para nós, para todos os dias da nossa vida? É que nós cultivemos um coração próspero, para que nós tomemos a decisão
de celebrar a graça, o cuidado, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Que eu e você tomemos a decisão de desenvolvermos agradecimento, celebração, ao invés da murmuração e do questionamento e da queixa. Eu desejo que eu e você olhemos para a soberania misteriosa de Deus e pela fé creiamos que Deus utilizará aquelas circunstâncias para o nosso bem. Eu desejo que eu e você perdoamos as pessoas que se levantarem para nos fazer mal. Perdoemos as pessoas que já nos fizeram mal. Eu desejo que eu e você olhemos para o nosso coração e para o mal que a amargura tem feito a nós, que o ressentimento tem feito a nós, e a gente tome a decisão de sermos agentes de cura, agentes de bênção, servos da luz, e paguemos o mal com o bem. E só pagaremos o mal com o bem se crermos que não somos Deus para nos vingar, para alimentar ódio. Só pagaremos o mal com o bem se crermos de fato na providência de Deus, que usa o mal que as pessoas fazem contra nós para um bem muito maior. Talvez se não fosse o mal que fizeram contra você, você não estaria orando como está orando, não estaria buscando a presença de Deus como está buscando, não desejaria ter intimidade com Deus como está desejando. Portanto, o mal que fizeram contra você nesse sentido está se tornando uma grande bênção para a sua vida. Eu desejo que as pessoas que convivem com você no dia a dia possam exalar o bom perfume de Cristo, sorver de você a fragrância do Evangelho, da nova natureza de Deus implantada em você. Eu desejo que você sirva sua esposa, homem. Ame sua esposa, tenha paciência com sua esposa, retire dos ombros dela o fardo, seja sensível às necessidades dela. Eu desejo que você, mulher, respeite o seu marido, seja companheira do seu marido, apoie seu marido, não se insurja contra o seu marido, seja fiel e leal ao seu marido. Não se encante pelo universo das mídias sociais. Aquilo é uma fantasia, uma mentira, não é real. O que você acha que é real não é real. Quem é real é seu marido, são seus filhos, seus amigos. Eu desejo que você, casais de namorados, se reconciliem com Deus. Filhos, voltem para casa. Voltem para casa. Tem perdão, tem graça, tem restauração para você. Eu desejo que seu coração seja marcado por integridade inquestionável. Eu não posso pecar contra Deus. Eu desejo que você olhe para as pessoas, as tantas que estão ao seu redor abatidas, e se pergunte: por que teu semblante está caído? E que você possa anunciar que há um Consolador, que há um Deus que perdoa, que nos sustenta, que é o nosso bom pastor, e por isso não sentiremos falta de nada.